Olá, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui, quinta-feira, feriado, 15 de novembro, proclamação da República, mas sei que a gente segue nas nossas rotinas, né? Nas nossas tarefas. E hoje, nesse devocional, falando, né, sobre esse devocional Afiadas pelo Propósito, nós vamos continuar tratando desse assunto. E o tema de hoje é: seja você também um ferro que afia. E o texto que hoje eu quero compartilhar com vocês está lá em Colossenses, né, na carta de Paulo à igreja de Colosso, Colossenses capítulo 3, verso 16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. É muito interessante observar porque Provérbios 27:17 vai dizer que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. E esse texto de Colossenses 3,16 nos revela o segredo de como isso acontece, de como o homem afia seu amigo, né? Como pessoa afia pessoa. A palavra de Cristo habitando ricamente em nós ela nos dá essa capacidade de ensinar, de aconselhar, de fortalecer e de edificar uns aos outros. Hoje Deus ele está nos chamando para não ser apenas alguém que é afiado, mas alguém que afia os outros. Alguém que inspira, que corrige com amor, que encoraja, fortalece as pessoas. Alguém que faz, que é um instrumento na mão do Senhor. E Deus está levantando eu e você como esse instrumento de afiação espiritual. Então, para isso, eu preciso entender algumas coisas. E algumas verdades que eu extraio desse texto de Colossenses é que, para ser um ferro que afia, primeiro eu preciso ter a palavra habitando em mim. E olha que interessante isso, né? Essa palavra que habita, habitação é algo constante, não é? Quando eu visito alguém, eu sou um hóspede, eu estou visitando, eu estou indo passar uns dias, eu sou apenas um hóspede ali. Agora, quando eu moro, quando eu estou na minha casa, eu habito nessa casa, eu moro ali, essa casa me pertence e eu tenho liberdade nela. E o apóstolo Paulo, ele vem trazendo isso para a igreja de Colosso, dizendo que a palavra ela tem que habitar ricamente em nós. E o que é habitar? E melhor ainda, o que é essa palavra? Não é a letra, não é a teologia, não é a letra, não é o estudo, não é o acadêmico, não. A palavra é Jesus. Lembra de João, capítulo 1, verso 1? No princípio era o Logos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, a palavra, o Logos, é Jesus. E ele precisa habitar ricamente em nós. Afiar alguém não é dar a opinião, é espalhar a palavra. Afiar não é criticar, é ensinar com sabedoria. Afiar não é apontar as falhas, é direcionar a verdade de Cristo. A palavra, ela precisa habitar e não apenas visitar a minha e a sua vida. Habitar é ocupar um espaço, é permanecer, é transformar. Quanto mais a palavra nos molda, mais útil nós nos tornamos para moldar os outros. Uma pergunta que fica: o que mora em mim e em você? Palavra ou apenas preocupações? A verdade ou feridas? Se eu quero ser um ferro que afia, eu preciso ter a palavra habitando ricamente em mim, ocupando todos os espaços. Um outro ensinamento que eu observo nesse texto é que um ferro que afia, ele ensina e ele aconselha com sabedoria. O texto vem nos dizendo: ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Significa que ninguém se afia sozinho. Isso é claro, né? Eu não aprendo sozinho, eu aprendo com o outro. Deus nos molda através das outras pessoas. Deus molda pessoas através de nós, assim como Ele nos molda através de outras pessoas. Então, afiar exige sabedoria.
E essa sabedoria, ela vai exigir amor, vai exigir paciência, humildade, verdade, sabe? Quando nós somos instruídos, somos instrumentos de Deus para afiar o outro, eu sou a pessoa que eu encorajo aquela irmã e irmão que estão abatidos. Eu confronto alguém, mas eu confronto em amor. Eu oro junto, eu abro as escrituras, eu dou o exemplo com a minha vida. Você não precisa de um microfone para afiar. Você afia no dia a dia, no lar, no trabalho, na igreja, no secreto. Você não precisa de exposição para afiar ninguém. Você só precisa de disposição e um coração que ama. Uma terceira verdade que nós podemos aprender dentro desse texto de Colossenses é que um ferro que afia, ele não se acomoda. Ele provoca crescimento na vida de outros. Um ferro que afia, ele está sempre em contato, ele está sempre em atrito, ele está sempre em aproximação. Eu não consigo afiar ninguém de longe, eu não consigo afiar ninguém à distância, online. Online no sentido de distância, sabe? De não querer proximidade. Eu não afio ninguém só mandando uma mensagem de vez em quando. Eu afio a pessoa no contato, no atrito, na aproximação, na mesa, chamando para estar junto. Por isso que Deus, ele nos colocou perto de certas pessoas. É para levantá-las, é para despertá-las, é para puxá-las para mais perto de Cristo. Às vezes, afiar, ele vai significar dizer que a pessoa não quer ouvir, mas ela precisa ouvir. Às vezes, afiar é ser exemplo, que inspira uma mudança. Às vezes, afiar vai exigir uma palavra firme, que traz cura. O atrito dói, mas ele transforma. Afiar alguém é um ato de amor e é uma responsabilidade espiritual. Então, lembre-se disso. O Senhor, ele te colocou perto de pessoas para você afiar, porque um ferro que afia, ele não é acomodado. Ele sempre vai provocar crescimento, ele vai olhar para o outro e falar, uau, glória a Deus que você conseguiu fazer isso, mas ó, tem uma caminhada ainda maior. Olha, ainda tem um percurso a percorrer. E isso é o que o ferro que afia faz. Uma outra lição que nós vemos em Colossenses 3, e não só no versículo que nós lemos, mas em todo o capítulo, é que um ferro que afia, ele reflete o caráter de Cristo. Esse capítulo de Colossenses, ele fala sobre revestir-se de compaixão, ele fala de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de perdão, e acima de tudo ele fala de amor. Ou seja, quando eu olho para esse capítulo, não existe afiação sem caráter. Não existe. Não existe influência saudável sem Cristo formado em nós. O poder de afiar não está em nós. Está nele, fluindo através de nós. O poder de afiar não está nas minhas palavras. O poder de afiar não está no meu abraço. O poder de afiar não está na minha presença, na minha companhia, não está no meu comportamento, naquilo que eu posso fazer. Não. O poder de afiar está em Cristo, que habita em mim e em você. Por isso que a palavra tem que habitar ricamente em nossas vidas. Porque é Ele quem faz. Eu não consigo influenciar ninguém se Cristo não estiver formado em mim. Se o meu caráter não estiver afiado e formado em Cristo. E uma outra lição aqui, para nós encerrarmos essa conversa sobre esse capítulo, é que Deus, ele nos chama hoje para ser um instrumento de afiação no reino. Isso não é só para pastores, não é só para líderes, é para todos que têm a palavra habitando dentro de si. E eu creio que você tem a palavra habitando em você. Por isso que Deus, ele te diz hoje, seja alguém que edifica, seja alguém que cura com palavras, seja alguém que confronta com amor, seja alguém que aponta para Cristo, seja alguém que deixa marca na vida das pessoas. Seja você um ferro que afia. O Senhor nos convida a isso. E se a gente pudesse aplicar alguma coisa, olhar para esse texto e aplicar algo
para afiar alguém, hoje, né, você pode afiar alguém. Você pode afiar orando por uma pessoa, você pode afiar compartilhando um versículo, você pode afiar encorajando alguém que está cansado, chamando alguém de volta para Cristo, sendo exemplo de fé e perseverança, servindo com alegria. A palavra que habita em você pode mudar destinos. Permita-se ser esse ferro que afia. Colossenses 3,16, ele nos chama a viver uma fé que transborda. Gente cheia da palavra não passa despercebido. Ela afia, ela transforma, ela ilumina, ela fortalece. Quem é cheio da palavra não fica no anonimato, não fica escondido. Ele é uma candeia acesa que a gente não coloca debaixo da cama. A gente coloca no lugar mais alto para iluminar toda a casa. Que o Espírito Santo te use para despertar vidas. Que seu caráter afie, que sua fé afie, que suas palavras afiem, que sua presença afie. Que você seja um ferro que afia. E que no desafio de hoje você possa afiar alguém. E nós vimos aqui como a gente pode afiar. Orando, compartilhando um versículo, encorajando. Você tem inúmeras maneiras de afiar pessoas. O Senhor te fez um ferro para afiar. E enquanto você está sendo afiada, você também pode ser um instrumento de afiação no reino. Vamos orar em nome de Jesus? Pai de amor e de graça, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que vai se deparar com essa palavra, Senhor. Vai se deparar com essa ordenança do Senhor sobre as nossas vidas. O ferro afia o ferro, assim como o homem a seu companheiro. Senhor, queremos viver essa palavra porque entendemos que estamos sendo afiadas pelo propósito. E o nosso propósito é o reino, o nosso propósito é falar do teu amor. Então ajuda-nos, Senhor, a ser hoje um ferro que afia. Que possamos afiar através do nosso caráter, da nossa palavra, da nossa presença, do nosso exemplo. Que sejamos um instrumento de afiação no reino, Senhor. Que sejamos, ó Pai, um instrumento em tuas mãos. Eu peço que o Senhor use a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa obra, nesse trabalho. E que em nome de Jesus, eles sejam esses instrumentos poderosos de afiação no reino, nos levando mais perto para o propósito que o Senhor tem em nós. Isso é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Graças ao Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que hoje você seja um ferro que afie. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer à memória uma pessoa que precisa ser afiada. E ele vai te dar sabedoria para que você aconselhe, edifique, exorte quando necessário em amor, que você afie essa pessoa. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo momento do devocional.